Olá, tudo bem? Eu sou o Lúcio Cristóforo, sou psicólogo e eu quero falar um pouco sobre a relação entre o direito, a advocacia e a psicologia. Eu tenho muitos amigos que são advogados, tenho vários pacientes que são advogados. Eu mesmo estudei direito por 3 anos, há muitos anos atrás, antes mesmo de ser psicólogo. Então, uma das coisas que eu posso falar sobre a relação entre o direito e a psicologia, no sentido do cuidado do psicólogo com o profissional do direito, a primeira delas é com relação ao estresse que o profissional do direito, né, que o advogado tem em relação ao seu a fazer, então a sua própria atividade. Então, o estresse do advogado, ele está muito associado, em primeiro lugar, à eficiência, né, do seu trabalho, a necessidade de eficiência constante para que ele consiga realizar todos os trabalhos, consiga vencer os seus processos, consiga resolver, né, as questões dos seus clientes e tudo mais. Então é uma pressão muito grande que acaba estressando demais cada um desses advogados para que o seu trabalho seja totalmente eficiente, né? Então eles estão o tempo todo sendo cobrados por essa eficiência e muitas vezes isso não é possível, não só por uma incapacidade ali no momento do próprio advogado, mas das circunstâncias como um todo, né? Das situações do cliente, das situações de quem vai julgar aquele caso, seja da área que for. Então, muitas vezes, o insucesso de um advogado não depende só da capacidade profissional dele, depende de uma série de outros fatores. E tudo isso gera um estresse enorme, gera uma ansiedade enorme. É muito comum também nos profissionais da área de direito a questão do burnout, onde o excesso de trabalho fica latente. Então, o profissional trabalha muito mais horas do que deveria para conseguir dar conta de toda essa demanda dos seus clientes. E isso acaba adoecendo psicologicamente e emocionalmente esses profissionais. Um segundo fator que eu acho bem importante, que todo advogado deveria procurar terapia, é para resolver uma questão que a gente chama de persona. Na psicologia analítica, a gente considera que nós não somos apenas uma pessoa, nós somos várias. Então eu sou um Lúcio, por exemplo, psicólogo, mas eu sou outro Lúcio pai, eu sou um outro Lúcio namorado, outro Lúcio vocalista de banda de rock. Então nós somos várias personas. E isso é normal, isso é natural, porque é dessa forma onde eu vou me expressar de tal forma com um determinado grupo social ou grupo familiar, seja o que for. E isso é o natural, isso é o saudável. O problema acontece quando existe uma cristalização da persona, onde eu assumo uma só dessas personas que eu tenho, dessas minhas vidas, e eu ajo daquela maneira em todos os meus meios sociais. Então, por exemplo, se eu fosse psicólogo do meu filho o tempo todo, psicólogo dos meus amigos, psicólogo da minha namorada, entendeu? Então, esse é o grande problema, a cristalização da persona. E isso é uma coisa que no meio do direito, no meio jurídico, é muito comum. O advogado acaba tendo uma tendência à cristalização da persona. Então, na própria questão do linguajar, né, do que a gente brinca do juridiquês, da vestimenta, da postura. Então, procurar ajuda na psicologia para que o advogado consiga viver essas suas outras personas é fundamental para a sua própria saúde mental e emocional. Uma outra coisa que facilita muito a vida do advogado fazendo a psicoterapia, trabalhando, né, junto com o psicólogo, é a questão de ele poder extravasar situações em que ele pensa sobre as próprias questões dos seus clientes, dos seus processos, dos julgamentos que acontecem e que muitas vezes o advogado não pode falar isso abertamente para outras pessoas, pela questão do sigilo, né, com o seu próprio cliente, questão do respeito com os tribunais, com os juízes, seja lá o que for. Então, no ambiente da psicoterapia, o advogado pode falar qualquer coisa, pode falar sua opinião, seu sentimento, suas críticas, suas ofensas sobre quem ele quiser, que aquela questão vai morrer ali entre o advogado e o psicólogo no ambiente da terapia. Então, ter alguém para quem ele possa falar isso, sem o risco de ser julgado, de ser mal interpretado, de ser punido, é fundamental para a saúde também psicológica, mental e emocional do advogado.